Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre medidas de contorno, no caso, o perímetro, tá? Então, a proposta do dia é fazer atividades do caderno de atividades, o exercício 8 ao 13, mais o exercício 15, da página 101 e 122. Então, faça os exercícios e depois assista o vídeo para conferir suas respostas. Vamos lá? Bom, questão 8. Escreva a fórmula que representa a medida do perímetro de cada polígono. Então, eu vou representar o perímetro pela letra P maiúscula. Nesse caso, o perímetro seria L mais C mais L mais C, já que eu tenho dois L's aqui e dois C's aqui. Bom, esse L mais esse L é um L mais um L, pode ser representado como dois L. E um C mais um C também pode ser representado como dois C. Então, essa seria a forma mais resumida. Ok? Bom, no caso do quadrado, eu tenho quatro lados iguais. Então, de forma resumida, eu posso até representar como 4L. Ah, professor, eu posso colocar L mais L mais L mais L? Pode, não há necessidade. Bom, esse daqui, gente, é considerado um polígono regular, que é um polígono que tem todas as medidas de comprimento iguais, ok? Então, vamos lá. Eu tenho agora um polígono de N lados, cada lado com a medida de comprimento sendo S, tá? Unidades. Eu quero calcular o perímetro dessa figura. Bom, só para exemplificar aqui, é como se ele falasse assim para mim. Não falasse nada. Vamos lá, vamos pegar aqui exemplos. Então, o quadrado aqui, ó, esse número 4 aqui representa o número de lados, não é isso? E esse L aqui representa a medida de cada lado. A proposta aqui é que você não saiba quantos lados ele tem e nem saiba quanto que é a medida desse lado. Mas você sabe daqui que para calcular o perímetro, quando todos os lados são iguais, você vai multiplicar o número de lados, nesse caso é n, pela medida de cada uma dos seus lados, nesse caso é s. Então, era uma generalização que ele queria nessa questão. Ok? Professor, se tivesse 5 lados aqui, ia ser 5 lados vezes a medida de cada um dos lados. Isso para polígonos regulares, lados iguais. Tá? Agora, se for um polígono qualquer, não dá para fazer essa relação sem saber as medidas. Helena deu 9 voltas em um quarteirão quadrado, cujo lado tem medida de comprimento de 90 metros. Então, ó, o quarteirão ele é quadrado. Bia deu 8 voltas, aqui deu 9 voltas. Bia deu 8 voltas em uma quadra retangular, cujas dimensões são 90 e 120. Quem caminhou mais? Então, vou ter que calcular cada uma delas. Bom, Helena. Tá? Então, o primeiro passo é calcular uma volta. Essa uma volta é o perímetro, concordam? Como é um quadrado de medida de 90 metros, a gente aprendeu que o perímetro pode ser 4 vezes 90. Isso vai dar 360 metros. Só que ela deu foi 9 voltas. Então, para calcular 9 voltas, eu vou pegar essa medida de 360 e vou multiplicar por 9. Então, veio para o meu rascunho aqui, ó. 36 vezes 9. 9 vezes 6, 54, vão 5. 9 vezes 3, 27. Com 5, 32. Mas aqui era 360, então aqui vai aparecer um zero aqui. Ok? Então seria 3.240 metros. A proposta é a mesma com a Bia. Então a Bia. Espera aí. Bia. Então primeiro eu vou calcular uma volta. E aí vou calcular o seu perímetro. Nós aprendemos que pode ser 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro, tá? Pelo exercício anterior. Então, a gente teria aqui 180 mais 240. E isso daqui vai dar 420. Tá? Só por aqui eu já sei que a Bia... não, ainda não sei, porque foram só 8 voltas, né? Desculpa. Aqui ela foi dada 8 voltas, então vou ter 420 vezes 8. Então, vem para o meu rascunho, 42 vezes 8. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 4, 32, com 1, 33. Mas aqui tinha um zero a mais, aqui vai ter um zero a mais. Então, vai ser 3.360. Bom, então, quem caminhou mais? Bia. Quanto a mais? Aí eu vou ter que fazer a subtração. 3.360 menos 3.240. 0 menos 0 é 0, 6 menos 4 é 2, 3 menos 2 é 1 e 3 menos 3 é 0. Então, Bia
caminhou mais, caminhou 120 metros a mais que Helena. Eu já estou falando que ela caminhou mais, ok? Bom, a medida de perímetro de um retângulo é 20,8 centímetros. A medida do comprimento da altura desse retângulo é 30% da medida do comprimento da base. Quais são as medidas de comprimento da base e a altura desse retângulo? É uma coisa recorrente no livro do Dante é usar a palavra muito comprimento. Assim. Ele está correto, tá? Só que eu acho que polui um pouco o texto no nosso caso, tá? Eu acho que a medida, se a gente fala só medida da altura, eu acho que fica uma coisa mais objetiva. Mas a gente está medindo, a altura é a medida em comprimento, tá? Grandeza e comprimento. Então vamos lá de novo. A medida do comprimento da altura desse retângulo é 30% da medida do comprimento da base. Então aqui a gente pode chamar isso aqui de base, isso aqui de altura. Ok? Então, se eu chamar a base de x, a altura vai ser 30% de x. Bom, mas 30% é 30 sobre 100 vezes x, que é 0,3x. Não esqueçam que aqui também é 0,3x e aqui também é x. Baseado nisso e baseado na informação do perímetro, eu vou calcular o valor de x. Porque a gente sabe que o perímetro, o valor dele é 20,8 centímetros. Mas, algebricamente falando, o perímetro seria a soma de x mais 0,3x mais x mais 0,3x. Tá? 1 mais 1, 2. 1, 0, 3, 1, 2,3, 2,6. 2,6x. Bom, se o perímetro pode ser representado como 20,8, mas o perímetro também pode ser representado como 2,6x, eu posso falar que 2,6x é igual a 20,8. Bom, daí, gente, o que eu vou fazer é, o 2,6 está multiplicando, passa para lá o quê? Dividindo. Opa, não vamos trocar os números não, senão depois dá errado. Bom, 2,6. Bom, como esses números têm o mesmo número de casas decimais, eu posso trocar isso por 208 dividido por 26. Bom, agora eu preciso saber quanto que vai dar essa divisão. Se eu for montar o algoritmo aqui, eu vou cair no mesmo processo. Eu vou ter que fazer a operação inversa para tentar descobrir. Então, eu vou ter que adivinhar, tá? Bom, se fosse 25 aqui e fosse 200 aqui, daria 8. Então, que tal dividir 208 por 8 para ver? 208 dividido por 8. Bom, 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Sobra 4. Abaixo 8, vira 48. 48 por 8 dá 6. 6 vezes 8, 48. Resto zero. Ah, que bom. Então, 208 dividido por 26, isso dá 8. E agora sim eu vou encontrar as minhas respostas. Tá? A minha base eu chamei de x. Então, a minha base vai ser 8. As medidas estão em centímetros, tá? Então, centímetros. A minha altura eu chamei de 0,3x, ou seja, 0,3 vezes 8. Bom, se fosse 3 vezes 8, daria 24. Mas como tem um zero aqui, então dá 2,4 centímetros. Então, essas passam a ser as minhas respostas. Ok? Bom, um desafio aí, ó. O perímetro do hexágono regular. Então, hexágono regular, ele está falando essa figura aqui, ó. Hexágono é um polígono de 6 lados, todos com a mesma medida, tá? Então, só para deixar extremamente claro o que ele está falando. Então, ó, o perímetro do hexágono regular, que apresenta nessa estrela, mede 42 centímetros. Então, aqui, ó, se eu chamar aqui, vou chamar aqui dentro, x, 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 x e x. Mede 42 centímetros. A estrela é feita com dois triângulos equiláteros. Os triângulos equiláteros têm todas as medidas iguais, cujo lado tem medida de comprimento de 21 centímetros. Qual é a medida do perímetro dessa figura? Bom, olha só, eu vou começar por aqui, ó. O perímetro do hexágono, vou pôr aqui, ó, PH, perímetro do hexágono, ele é de 42 centímetros. Mas eu posso representar isso algebricamente, que seria 6 vezes x. Conclusão, 6x é igual a 42, x é igual a 7 centímetros.
Então, gente, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7 e aqui é 7. Tá falando também que a estrela é feita com 2 triângulos equiláteros e as medidas de comprimento é de 21 centímetros. Então, daqui até aqui é 21 centímetros. Eu tenho 7 aqui. Então, dos 21, eu tenho 7. Concordam? Então, sobrou 14 para dividir nessa parte e nessa parte. Então, aqui também passa a ser 7, aqui passa a ser 7. Tá? Aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, porque tudo é a mesma coisa. 7, 7 e 7. Fechado? Bom, qual é a medida do perímetro dessa estrela? Então, eu vou pegar uma outra cor aqui, só para a gente contornar essa figura. Lembra-se que medida de perímetro é medida de contorno. Então, ó, vou marcar um ponto inicial aqui. Ó. Vamos ver quantas vezes aparece o 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o perímetro da estrela seria 12 vezes 7. Então, P, o pão é pequenininho aqui, seria de 84 centímetros. Ok? Bom, continuando, vamos voltar para a cor aqui. O diâmetro da roda de uma bicicleta tem medida de comprimento de 54 centímetros. Qual é a medida de comprimento da borracha do pneu da bicicleta, desconsiderando a espessura da roda? Então, olha só. Ele informou que o diâmetro da roda de uma bicicleta, o diâmetro, é igual a 54 centímetros. Nós aprendemos que o diâmetro ele pode ser representado como 2 vezes R. Conclusão. 2 vezes R é igual a 54, R é igual a 54 sobre 2, e R vai ser 27 centímetros. Ele quer saber a medida de comprimento da borracha. Bom, nós aprendemos também que o comprimento de uma circunferência ele pode ser representado como 2πr. Então, seria 2 vezes π, não está informando π, então vou colocar 3,14 vezes 27. Tá? Professor, mas 2R aqui é o diâmetro. Eu não poderia ter feito diâmetro vezes π? Poderia. Tanto é que se eu multiplicar 2 vezes 27, isso dá 54. E eu vou multiplicar por 3,14. Ok? Lembrando que está tudo em centímetro, então minha resposta vai ser em centímetro. Então, eu preciso fazer essa conta aqui. Vou fazer aqui, ó, 314 vezes 54. 4 vezes 4, 16 vai... Deixa eu só escrever isso melhor, gente, senão daqui a pouco eu acho que é vírgula ali, e na verdade é 1. 314 vezes 54. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1 dá 5 com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora eu vou fazer o somatório, tá? Aqui vai dar 6, 5, 9, 6 e 1. Ficou péssimo aqui, mas eu acredito que deu para todo mundo entender, tá? A princípio, o número seria 16.956 centímetros. Mas aqui tem duas casas decimais, então aqui também vai ter que ter duas casas decimais. Ou seja, a resposta seria 169,56 centímetros. Já aproximadamente, porque o π é um valor aproximado, já que π é um número irracional e ele não tem um número de casas decimais determinado. Ok? Bom, use o π igual a 3,14 para determinar a medida do perímetro de cada figura. Então, aqui, ó, o perímetro aqui é a mesma coisa de comprimento da circunferência. Então, comprimento é 2πr. Comprimento é igual a 2,3,14 vezes 4. Comprimento vai ser 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 3,14. Comprimento vai ser igual. Então, de novo, vou fazer minhas continhas. Ó, 314 vezes 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8, com 3, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Então, a princípio seria 2.512. Eu não posso esquecer que são duas casas decimais, então aqui vai ter duas casas decimais. Se a unidade aqui está em metro, aqui também vai estar em metro. Então, está determinado aqui. Agora vem uma questão legal. Eu quero a medida do perímetro, certo? Então, a medida do perímetro aqui vai ser a medida desse contorno aqui
E aí, na última aula, a gente deu um nome para essa parte que é chamada de arco, a circunferência, mais esse daqui, ó. Ok? Bom, se fosse uma circunferência, vou pôr aqui, ó, comprimento do arco. Se fosse uma circunferência completa, seria 2πr. Mas como o arco é a metade da circunferência, então dividir isso por 2. Então, a resposta aqui vai ser πr. Então, gente, eu vou determinar essa parte aqui primeiro, o comprimento desse arco, tá? O comprimento do arco vai ser π vezes r. π é 3,14 e o r, que nesse caso é 5. Então, vou ter que fazer essa multiplicação. Volto para meu rascunho aqui, ó, 314 vezes 5. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1 é 5, com 2, 7. 5 vezes 3, 15. Então, seria, a princípio, 1.570. Mas existem duas casas decimais, que aqui vai ter duas casas decimais. Fechado? Então, isso aqui é o comprimento dessa parte, que está em centímetro. Agora, eu vou colocar perímetro, vai ser 15,7, ou 70, tanto faz, mais 5, mais 5. Resposta final, 25,7 centímetros aproximadamente. Ok? Então, não esqueça o perímetro da figura. Aqui, de forma análoga, ó, eu vou calcular essa parte aqui, e depois eu somo um 6, e depois somo 6 novamente. Ok? Então, aqui é o comprimento. Isso daqui, ó, eu chamo de 1/4 de circunferência, tá? Vou pôr aqui só 1/4 da circunferência. Circunferência aqui. Vamos abreviar. Deixa eu colocar um pouquinho mais embaixo aqui. Tá? Bom, esse comprimento aqui, vou pôr só comprimento do arco, não vou falar não. Aí eu posso colocar aqui, ó, 1/4. Tá? Bom, a gente sabe que uma circunferência, o comprimento dela seria 2πr. Mas o arco, ele é dividido por 4. Professor, mas de onde você tirou 4? Bom, se fosse uma volta completa, eu tenho quantos graus? 360. E aqui eu tenho quanto? 90. 90 não é quarta parte de 360? Então, por isso que eu divido por 4, tá? Aqui eu posso fazer simplificações, ficaria πr sobre 2. Também já foi discutido isso em outra aula. Então, aqui, primeiro eu vou calcular esse comprimento desse arco, tá? 1/4 de arco. Na verdade, é 1/4 da circunferência, tá? Vou nem colocar esse 1/4 aqui, senão vai acabar complicando. E aí, esse arco aqui vai ser π, que é 3,14, vezes o raio, que é 6, isso tudo dividido por 2. Na verdade, vai ser 3,14 vezes 3. Então, vou para o meu rascunho. 3,14 vezes 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 3 vezes 3, 9. Então, o comprimento desse arco aqui seria 9,42. Por que vírgula? Porque tem duas casas decimais aqui que eu não considerei aqui na conta. Decímetro. Então, o perímetro agora vai ser 9,42 mais 6 mais 6. Bom, 6 mais 6 são 12, com 9, 21. Então, 21,42 decímetros. Como não foi pedido nenhuma unidade específica, eu vou deixar tudo do jeito que está. Fechado? A primeira resposta em metros, a segunda em centímetros e a terceira em decímetros. Então, não esqueça, perímetro é a medida de contorno. Bom, questão 15. Use o π como 3,14 e faça os cálculos e complete os itens. É só lembrando que se não estiver informando, a gente usa 3,14, tá? Aqui está informando. A medida do comprimento de uma circunferência, cujo diâmetro tem medida de comprimento de 12 centímetros é. Então, eu quero saber a medida do comprimento da circunferência, cujo diâmetro... Então, a gente pode usar até aquela forma. O comprimento, ele pode ser escrito como 2πr, mas também pode ser escrito como diâmetro vezes π. Nesse caso, o diâmetro é 12 centímetros e o π é 3,14. Então, vamos fazer continhas aqui. Vocês vão fazer tanto 3,14 vezes algum número que dificilmente vocês vão esquecer do 3,14. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3. Então, aqui vai ser 8, 6, 7, 3. Então, a princípio seria 3.768, mas tem duas casas decimais aqui, vira 37,68, o que? Centímetros. Então, a resposta ficaria 37,68 centímetros. Se o raio de um círculo tem medida de comprimento de 15 centímetros, então a medida do perímetro dele está falando em círculo, tá? Aqui, ó, só um detalhe, circunferência e círculo. Circunferência é só o contorno.
E círculo é o contorno preenchido. Então, a ideia de perímetro pode ser trabalhada tanto na circunferência como no círculo. Mas a ideia de área, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, que é medida de superfície, é só se estiver preenchido. Então, quando eu falo em área, eu falo em círculo. Quando eu falo em perímetro, eu posso falar em circunferência. Ok? Então, a diferença entre circunferência e círculo. Mas voltando aqui, não vai fazer diferença nenhuma, eu quero saber a medida do perímetro, ou seja, do comprimento, 2πr. Nesse caso, ele me deu o raio, que é 15 centímetros. Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 15. Bom, o 15 com 2 eu posso multiplicar. Isso dá 30 vezes 3,14. O comprimento vai ser igual a... Então, 3,14... Vou fazer aqui que tem espaço. 3,14 vezes 30. Tá? Então, aqui, eu nem vou fazer vezes 30, vou fazer vezes 3. Então, 3 vezes 4, 12 vai 1. Eu acho que eu já tinha feito essa conta, hein? 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. E 3 vezes 3, 9. Aqui era 30 que virou zero. Então, a princípio, essa conta seria 9.420. Mas tem duas casas decimais, eu passo a ser 94,2. Nesse caso, centímetros, porque a unidade que está em centímetros. Ok? Bom, no mais, muito obrigado. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais uma lista ainda envolvendo perímetro e a gente fecha esse assunto para entrar em área, ok? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Até mais.